Tudo bem com você? Eu sou o professor Ronaldo e estamos aqui para a nossa aula de filosofia para o primeiro ano. Dando continuidade ao nosso assunto, nós estamos estudando sobre os processos de conhecimento. Observando aqui o já estudamos, já falamos sobre o que podemos conhecer, falamos sobre as ideologias e a parte da investigação sobre o conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre a razão ou a sensação, como formas de conhecimento. E aí nós trazemos aqui a questão básica enfrentada pela gnoseologia, que é a parte da filosofia que estuda o processo de conhecimento. E aí eu perguntaria para você, qual é a fonte do ponto de partida do conhecimento? De onde se originam as ideias, os conceitos e as representações que nos levam a conhecer? De acordo com as respostas dadas a esse problema, destacam-se basicamente duas correntes, sendo elas o racionalismo e o empirismo, ambas correntes filosóficas. Mas nós temos também uma terceira via denominada de apriorismo kantiano. Vamos entender um pouco então sobre essas três correntes de busca do conhecimento. Primeiramente, vamos ao racionalismo. A palavra racionalismo, ela vem do latim ratio, que significa razão. Daí o nome da encíclica papal do João Paulo II, Fides et Ratio, que era fé e razão. A palavra razão é empregada em diversos sentidos. No contexto da teoria do conhecimento, nós temos aqui a razão humana como um instrumento capaz de conhecer a verdade. Como advertia um dos principais filósofos racionalistas, no qual nós citamos, que é o filósofo René Descartes. Se escreve Descartes, mas a pronúncia correta é Descartes. Em que ele dizia, não devemos nos deixar persuadir, senão pela evidência de nossa razão. Essa preferência se deve principalmente à compreensão pelos racionalistas de que a experiência sensorial, que é obtida por meio dos cinco sentidos, ela na verdade é uma fonte permanente, e nesse caso, como eles pensam, né, de erros, de conclusões sobre a realidade e o mundo incompletas. Eles dizem que o que nós vemos nos engana, o que nós ouvimos nos engana, o sentido, o tato, todos eles nos enganam. Somente a razão humana, trabalhada de acordo com os princípios lógicos, pode atingir o conhecimento verdadeiro. Para os racionalistas, os princípios lógicos fundamentais seriam inatos. Ou seja, os princípios lógicos já estariam em nossa mente desde quando nós nascemos. Isso seria um tanto quanto complicado, mas para eles nós já nascemos com a nossa consciência, a nossa fonte básica de conhecimento. E ao contrário deles, nós temos o empirismo. O empirismo, a palavra empirismo tem sua origem em grego do emperia, que significa experiência. As teorias empiristas defendidas na tese de que nossas ideias provenientes da experiência, em última instância, as nossas percepções sensoriais, visão, audição, tato, paladar e olfato. Portanto, os defensores do empirismo, eles não acreditam em ideias inatas. Eles acreditam que tudo que conhecemos, que sabemos, vem à nossa mente por meio dos sentidos, da experiência. John Locke, o principal defensor do empirismo, ele acreditava que, quando nascemos, nossa mente vem como se fosse um papel em branco. Foi utilizado o termo tábula rasa para definir isso, que foi a expressão usada por John Locke. Então, para ele, as pessoas nascem como uma tábula rasa. E então vem a ideia de que a experiência vem trazendo um vasto conjunto de conhecimento. A experiência, segundo Locke, fundamenta o conhecimento por meio de duas operações: a sensação, que leva para a mente as várias e distintas concepções das coisas, e a reflexão, que consiste na operação interna de nossa mente, pelas quais se desenvolvem as ideias primeiramente fornecidas pelos sentidos. Desta forma, Kant não concordou com essas ideias. Por quê? Nós temos primeiramente a percepção baseada em Platão, aonde é a razão. O sentido nos engana, então a verdade está na razão, que é concebida, o ser já nasce com ela. Do outro lado, nós temos a concepção aristotélica do ser, que percebe
ele tem a sensação e por meio dos sentidos ele adquire o conhecimento. Então Kant discorda que seja só razão ou só experiência. E ele escreve a crítica da razão prática, que é uma crítica ao empirismo, e a crítica da razão pura, que é uma crítica ao racionalismo. E ele chega a uma concepção que foi denominada de apriorismo. Para ele, nem todos os dois lados estão totalmente corretos, assim como também não estão totalmente errados. Kant buscou saber como é o sujeito a priori, antes de qualquer experiência, e concluiu que o ser humano possui certas faculdades ou estruturas das quais ele denomina de formas da sensibilidade ou do entendimento, e que não apenas possibilita a experiência, mas também determina o conhecimento. Portanto, para Kant, a experiência fornece matéria do conhecimento, enquanto a razão organiza essa matéria de acordo com suas formas próprias, certo? Daí o nome apriorismo, porque são estruturas existentes a priori no pensamento. Isso significa que o sujeito acaba sendo o centro do processo de conhecer, e não o objeto. Motivo pelo qual essa doutrina também é conhecida como idealismo transcendental. Tá certo? Então veja só, o processo de conhecimento aqui que nós estamos fechando essa análise, nós temos de um lado o conhecimento pela razão e do outro lado o conhecimento pela experiência. Você concorda que a base do conhecimento é a razão? Você concorda que a base do conhecimento é a experiência? Ou você concorda com o Kant, que de um lado nós temos o fornecimento de matéria pelos sentidos e a análise dessa matéria pela razão? E aí nós teríamos então o apriorismo. Bons estudos para você, não deixe de responder as atividades, não deixe as atividades se acumularem e proteja-se, porque a pandemia ainda não acabou e que Deus nos abençoe.